Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Pode bater palmas bem forte para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Igreja, nós vamos agora prosseguir o culto. Ontem nós já iniciamos uma nova fase de mensagens que vai ao longo da etapa do final desse mês, que é o amor aumentado a Cristo. Então nós já ministramos ter um coração quebrantado, Deus não despreza. E também quanto mais amarmos ao Senhor, mais é proporcional o que Ele tem a nos dar. Então é a mensagem que vai ser sequencial agora, porque já foi dada a introdução ontem. Então o texto você pode abrir em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, e também está conjugado com Filipenses 3, 7. Então vamos ler novamente para mais uma fase. 1 Coríntios 2, verso 9, que está escrito da seguinte maneira: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração de pessoa alguma, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E agora lá em Filipenses 3, o verso 7: mas o que para mim era de grande valor, eu agora não dou mais valor, eu reputei por perda para ter Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, para ter a excelência do conhecimento de Jesus Cristo meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e a considero elas como esterco ou refúgio, para que eu possa ganhar a Cristo. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, muitos de nós, como foi pregado ontem, buscamos a Deus, mas grande parte para ter as bênçãos do Senhor e não propriamente ter o Senhor. Então, se nós fizermos uma pesquisa individual de cada cristão, ou de cada ministério, ou de cada pessoa que busca a Deus, a maioria busca o Senhor, vai nas igrejas ou até vem aqui, mas não com o intuito total porque ama a Cristo, mas porque tem algum interesse da bênção que Ele pode dar. Então busca a Cristo de forma indireta, busca Ele para Ele liberar algo que a pessoa precisa, se é a cura, se é a libertação, se é a honra, se é um emprego, se é uma questão que a pessoa está passando. Então a grande parte de nós temos esses princípios de buscar as bênçãos e não uma declaração que amamos Ele mesmo. Mas pode-se buscar as bênçãos, pode pedi-las, querê-las. Então veja bem que ontem começou a ser pregado que o apóstolo Paulo, ele declarou que ele considerou tudo que ele queria da vida dessa terra como lixo, como esterco, desprezou mesmo. Para quê? Para ele ter a excelência das revelações de Cristo. E assim que o Espírito Santo levou a escrever. Então ele falou: não, Senhor, eu não quero mais me apegar a nada, eu quero lhe amar, ter comunhão contigo, quero viver em função da tua pessoa. Então o que ocorreu? Ele começou a ter as excelências das revelações de Cristo.
e foi até arrebatado ao paraíso e recebeu palavras inefáveis. Quer dizer, inefável, que vai ser pregado amanhã, são palavras que não encontram sentidos nela, de tão profundas que são, do que ele viu no paraíso e Deus permitiu. E até foi falado: não é nem lícito falar lá na terra o que tu viu, tamanha é as excelências das bênçãos. Mas como que ele chegou nesse nível? Porque ele considerou as coisas da vida como esterco. E Paulo era poliglota, estudou na Universidade de Gamaliel, que era o maior sacerdote em Jerusalém, e teve cargo no exército romano. Então aquilo que ele gostava e queria e almejava, ele falou: não, isso para mim agora é lixo, esterco, e prefiro as excelências das revelações de Cristo. Então ele concentrou em amar mesmo ao Senhor. E a palavra então declara que é aí que ele obteve mais e mais de Deus, mais e mais vitória. Então a igreja que vai tendo a visão gloriosa, ela vai rompendo aqueles desejos que a maioria de nós temos, de querer só os favores do Senhor para a terra, e esquecer muitas vezes que o principal é Ele mesmo, amá-lo. Por isso que Paulo também escreve, que é uma parte amanhã: aqueles que buscam a Cristo só para as coisas destas vidas vão se tornar os mais abençoados homens. O que está escrito? Então pode buscar Cristo para as coisas da terra e vão tornar os mais miseráveis homens. Então eu estava observando apóstolos pregando na TV, bispos, missionários, todos pregam com eloquência, multidão, e ora para o povo dá testemunho. Mas por que fazem dessa maneira? Deus está operando? Realmente Deus está operando. Mas se Deus está operando, Ele não está com esse povo. Só que esquecem da parábola das 10 virgens, que havia 10 virgens, e o noivo falou: enquanto não tiver as bodas, tudo que elas quiserem, o eunuco lá que cuidava liberava para elas. Então tinha noivas doidas e noivas prudentes, todas que podiam ter o que quisesse. Então as doidas, as loucas, falavam: não, eu quero é passear, divertir, eu quero o que me agrada, e era liberado. Mas as prudentes não preocuparam com elas mesmo, mas preocupou com o quê? Com os atavios, com a roupa do casamento, para encontrar o noivo, para agradá-lo. Isso que está ocorrendo. Então declarar que está tendo muita bênção, que Deus está nesse lugar, que Deus está operando maravilha, que Deus está fazendo muita cura, não é garantia que está agradando a Deus. Isso aí é o presente que Ele dá para as noivas até Ele voltar. Mas as noivas têm duas opções: gastar todos os presentes para si mesmo, ou falar: não, é muito presente, mas vamos nos concentrar em encontrá-lo, porque Ele é tão amoroso que Ele deixou tudo para nós. Mas vamos dedicar em amá-lo, vamos dedicar em apresentar o melhor para Ele, que é as roupas nupcial da noiva. Por isso que então a igreja dos apóstolos, primitiva, apostólica, eles chegaram nesse nível, que tudo que eles queriam, que almejavam, falaram: não, isso é lixo, é esterco, é sem valor. Nós devemos nos concentrar nas coisas que levam a amarmos mais a Cristo, as excelências, porque quanto mais você despreza as coisas para si mesmo e preza o que ama a Deus, mais Ele te revela, mais você se prepara. Então veja que muitas igrejas estão atrelando as bênçãos, pensando que Deus está aprovando tudo e está tudo agradável a Deus e está tudo em harmonia com Deus, e não está, porque a ordem foi
para dar os presentes para as noivas até o noivo voltar, independente se a noiva estava preparando ou não. Então, bênçãos, operações, não é garantia que está agradando a Deus. Porque muitos perguntam: ó bispo, mas como que é no catolicismo, até nos carismáticos, Deus faz milagre lá também, Deus opera? Falei: faz, é presente. Mas presente não quer dizer que está agradando a Deus, não, é noiva. A noiva, todas as noivas têm os presentes, até as bodas se concluir. Mas na hora que chegar as bodas, aí vai ver a diferença. As noivas que prepararam para o casamento, essas que vão para entrar para as núpcias. Então nós temos que estar atentos, porque não sabemos quando o dia ele vai voltar. Então nós temos que aumentar o amor a Cristo no nosso coração, e não ficar preocupado com as bênçãos, ou correr atrás dela, ou buscar Cristo só para as coisas dessa terra, que vai tornar os mais miseráveis homens. E tem uma tradução e uma revelação dessa palavra, que quer tornar mais miserável todos os homens, mesmo buscando a Deus, que vai ser amanhã, a parte de amanhã. Mas hoje, nós lemos aqui em Coríntios, veja bem, aquilo que ninguém viu, nem pensou, nem imaginou, nem subiu no nosso coração, é o que Deus reserva aos que o amam. Então tem duas classes de bênçãos: as bênçãos que é dada para declarar que é noiva, e as bênçãos que é dada quando torna esposa. Enquanto é noiva, o noivado pode acabar, e a parábola das 10 virgens é noivas. Então tem presente para as noivas. Então as noivas se alegram com os presentes. Mas o fundamento dos presentes não é apegar a eles. O fundamento dos presentes é: se esse noivo é tão amoroso, não vou então me apegar aos presentes dele, eu vou fazer de tudo para agradá-lo mais ainda. Só que as igrejas se apegam aos bens. Não, se o noivo desse presente, eu quero mais. Eu quero mais um presente. Se o noivo deu uma bicicleta esse mês, então eu vou pedir uma moto mês que vem. Se ele deu uma moto, eu vou pedir um carro do ano. E assim as noivas agem. Então há um limite, que é a volta de Cristo. Mas se a noiva pensa: se o noivo me ama, então eu vou amá-lo. Então eu tenho que descobrir o que eu tenho que fazer para amá-lo mais ainda. Não é só usufruir dos presentes dele, porque a noiva tem que ter a visão. Presente de noivado não quer dizer que é esposa ainda. Se pode acabar a qualquer hora. Então eu tenho que me preparar para os presentes do casamento, das núpcias, do casamento que torna dono dos bens. Porque noiva não tem direito da herança dos bens, ainda está recebendo, é presente. Então muitas igrejas estão se contentando só com os presentes de noiva, e não estão preparando para participar da herança eterna, ser dono da herança. Porque um casamento com comunhão universal de bens, as coisas se somam, do noivo e da noiva. Então seremos pessoas que vão reinar com Deus para sempre. Teremos a comunhão, a herança com Ele eterna. Mas isso só ocorre se estivermos amando a Cristo aqui na terra. Então essa semana, a introdução já foi falada ontem, como que aumenta o amor a Cristo, como que se prova que estamos amando a Jesus, como que se prova que amamos Ele mesmo, ou estamos só querendo as bênçãos de noiva, ou nos contentando com os presentes de noiva, ou pensando que o noivado vai durar muito tempo e pode pedir mais presente para o noivo. Mas a palavra declara que aquilo que ninguém viu, nem imaginou, nem pensou, é o que se reserva aos que o amam. Então bênçãos para aquele que torna participante das bodas do Cordeiro, é o que ninguém nem viu, nem pensou, nem imaginou. Paulo teve a revelação, por isso que ele escreve: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, aquilo que ninguém nem subiu no coração. Tanto é que ele escreve em Coríntios que não foi lícito nem falar
palavras inefáveis ele viu lá no paraíso, e não foi permitido nem falar, mas o Espírito Santo revelou, porque ele chegou num nível de grande amor a Cristo. Então vamos, ao longo dos dias, subir os níveis de amor a Cristo, saber se estamos amando ao Senhor mesmo, ou só usufruindo do noivado, usufruindo de ser candidata às bodas, que as igrejas são candidatas às bodas do Cordeiro. As igrejas não são noivas, ainda esposas, são candidatas, noivado, candidatas para as núpcias. E o Senhor, que é o noivo ainda, deu os presentes de noivado, mas é nas bodas que o presente é eterno. Então temos que ter esta visão clara da palavra. Então o apóstolo Paulo, ele almejava muita coisa, como lemos aqui em Filipenses. Muitas coisas ele queria, desejava, ele tinha. Mas ele falou, não, isso aí é refúgio, isso aí é algo que vai acabar, que não vai ter muito valor, algo que é supérfluo, algo que vai ser usado, mas não tem muito valor. Não, eu quero mesmo a excelência do amor de Cristo. Então ele concentrou em buscar aumentar o amor a Cristo, a pessoa de Jesus, ao Espírito de Deus, a comunhão com o Pai. Então essa é a etapa que temos que aprofundar no amor de Cristo, mas depende muito do que foi pregado até domingo, que é o culto principal que terminou domingo, que temos que ter um coração como Cristo. Foi pregado a semana inteira, ter um coração quebrantado, contrito, esse Deus não despreza. Então não adianta só falar que tem fé, crer, buscar, ajuda, Deus usa de misericórdia, mas o que apressa Deus operar é um coração quebrantado e contrito. O que faz Deus operar além, e temos muito mais que nem precisa nem pedir, é aumentar o amor a Cristo, amarmos Ele de forma incondicional. Aí vamos ter bênção que nem subiu no nosso coração, não tem nem como pedir, porque nem sabe, não sabe nem mencionar, porque é além, que nem subiu na mente, a mente nem consegue formular as bênçãos que Deus tem. Veja que coisa extraordinária. As pessoas ficam, eu quero uma fazenda, quero um carro, quero um apartamento, quero pagar a dívida, mas a palavra é além disso, e os cristãos ficam com coisas tão pequenas, e Deus declara que é aquilo que nem subiu ainda no coração de ninguém, mas o Espírito Santo já revelou ao apóstolo Paulo, coisas inefáveis, é que Deus reserva aos que o amam. Então temos que pensar alto, ir além, temos que ter a visão da palavra e não agir em desacordo. E mesmo assim a Bíblia declara que os que buscam a Deus só para as coisas da terra, então é sinal que vai ter pessoa que já buscou, vai buscar ainda, e está buscando coisas de Deus para as coisas da vida, e vão tornar os mais miseráveis homens. Então vai ser duas revelações: quem busca a Deus para as coisas da vida, que miséria é essa que vai trazer? E quem não busca mais nada, mas aumenta o amor a Cristo, vai ter bênção que nunca imaginou também para a terra e para a eternidade. São duas linhas de mensagens. A maioria dos ministérios prefere buscar as coisas da terra e vai tornar os mais miseráveis. Mas a igreja que fala, não, essas coisas são como esterco, são como refúgio, eu prefiro buscar a excelência em Cristo, como Paulo pregou, e assim a igreja dos apóstolos. Por isso que eles não ficavam ligados a muitas coisas da terra, mas ao amor de Deus. E aí houve avivamento. Então essas mensagens não é simplesmente porque estamos em choque com os bens da vida ou combatendo o materialismo. Não, essas mensagens justamente é o que leva a ter o avivamento. Porque lá na igreja dos apóstolos, o que era? Corações quebrantados e contritos, pessoas que oravam e o local estremecia, pessoas que não se apegavam aos bens da vida, mas amavam a Cristo a todo momento. Então aquela geração foi alcançada.
E assim é a volta de Cristo. Ele vai encontrar noiva que ama Ele, quebrantada, que desesperada em amor a Ele, e não valorizando só os presentes do noivado, mas já preparando para o casamento. Assim é a volta do Senhor. Então, como que aumenta o amor a Cristo? Como que aumenta e declara que ama Ele? E como que Ele saberá que estamos amando Ele de todo o coração mesmo? Como provar que amamos Ele mesmo, que estamos mesmo amando a Ele? Então veja bem que a primeira coisa que Jesus falou para Pedro, Ele falou: Pedro, tu me ama? Pedro falou: sim, eu te amo. O que Jesus falou para ele, para provar que ama? Então, apacenta minhas ovelhas, meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. O que é apacentar? Então o apacentar, ele tem várias coisas voltado à criação de ovelha. O pastor das ovelhas, ele apacenta, ele cuida, ele ora por elas, vigia do alto da montanha, põe azeite na cabeça delas para evitar mosca varejeira, acorda elas de manhã, de madrugada, para elas comer o capim com orvalho. É o Salmo 23. Então assim, é uma prova que amamos ao Senhor. Então todo dia nós temos que falar: meu Deus, me ajuda a acordar à noite mesmo para orar, para buscar o Teu Espírito, para interceder pelas pessoas da cidade, da nação, da igreja, para interceder pelos jovens, pelas pessoas sofrendo, para orar, para cuidar, para clamar misericórdia. Então, geralmente, esse é o primeiro ponto que se prova que ama a Cristo. O apacentar, que envolve levantar de madrugada, orar pelas pessoas. Isso não é só a função do pregador, é todos nós. Porque ele perguntou: Pedro, tu me ama? Apacenta. E todos nós é para sermos semelhança dele. Então o primeiro ponto é o quanto nós dedicamos pelas pessoas que ele pagou o preço. É o primeiro ponto que ele vai nos provar se amamos ele mesmo. São 4 pontos que se prova amor a Cristo. Então o que está sendo pregado hoje é uma renovação do apacentar, de orar, de interceder, de levantar de manhã, de orar pelas pessoas, pelas nações, pelas autoridades, de clamar misericórdia pelas almas, pelas pessoas, dedicar-se a todos. Então Pedro ouviu essa palavra, porque Jesus perguntou: tu me ama, Pedro? Então apacenta. 3 coisas: minhas ovelhas, meus cordeiros e minhas ovelhas. E assim foi a primeira coisa que Jesus falou para ele. Então assim é o ponto de hoje. Então vamos nos renovar em intercessão pela igreja, pelas pessoas, em levantar de manhã, de buscar o Espírito de Deus, de orar pela nação, não preocupar conosco mesmo. Porque se nós queremos a excelência de Cristo, temos que mostrar amor por Ele. Quanto mais o amamos, Ele vai liberar aquilo que nem vimos, nem pensamos, nem imaginamos. Mas se nós queremos só as bênçãos, vamos buscar as bênçãos e vamos tornar os mais miseráveis depois. Mas se nós falamos: ó Deus, não vou preocupar com nada, isso é refúgio, é esterco, vou procurar aumentar o amor meu a Cristo. E aí você vai ver a diferença que é. Então o primeiro fator que mostra amor a Cristo é apacentar todo dia, orar, buscar. É como ser um pastor que cuida das ovelhas, de intercede, ora, suplica e chora, defende, protege. Tudo isso é a função do apacentar. O sinônimo é cuidar, proteger, interceder, orar, ajudar. Tudo isso mostra o primeiro fator que amamos a Cristo. Então, se você vive por alguém, e não precisa nem falar que você está orando para alguém, ou que alguém pediu oração,
Simplesmente você fala: Espírito de Deus, de madrugada eu vou acordar, orar, interceder pelas pessoas, até quem não conheço, pelos líderes, pelas pessoas da casa do Pai. Vou orar, vou buscar, vou cobrir de misericórdia e vou ajudar de todo o coração. Então Deus vai olhando, aquele lá realmente me ama, porque ele está doando a própria vida, pedindo pelas pessoas serem salvas, restauradas, levantadas, pedindo pelos líderes, pela igreja. É um primeiro ponto que mostra o amor a Cristo. E amanhã você vai ver o outro ponto que o próprio Jesus falou: quem ama Ele faz outra coisa. Aí você vai ver algo impressionante. Então, quanto mais age assim, mais amamos a Cristo. Quanto mais o amamos, mais Ele libera o que ninguém viu, nem pensou, nem imaginou. E aí nós vamos nos preparando para as bodas do Cordeiro. Mas não pense que só ter bênção está agradando a Deus. As noivas recebem presentes, noivas loucas e prudentes. Pode operar milagre em qualquer lugar, porque é presente. Mas se a noiva está louca, um dia ela vai parar o noivado dela. Mas as prudentes entrarão para as bodas do Cordeiro. Então essa é mais uma fase, aumentando o amor a Cristo. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Então fique de pé e vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, iniciamos ontem, ó Pai, para terminar mais um mês, para completar mais uma fase da igreja gloriosa, o que mais agrada a Deus. Como terminou o domingo, um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Como que é o coração quebrantado que já foi ministrado, e agora como que aumenta o amor a Cristo. E aí é o que faz mudar uma história de cada um de nós. Ó Deus amado, e a igreja que realmente torna gloriosa, o amor de Deus aumenta dia após dia. Ó Senhor, abençoa a todos que vieram neste culto de oração, e nesta última etapa do mês, que é essa campanha, os princípios do amor a Cristo. Não é simplesmente crer, não é simplesmente pedir, não é simplesmente fazer petições a Ele, não é simplesmente usufruir dos presentes das noivas, mas sim preparar para as bodas do Cordeiro. Louvado o nome de Jesus. Aviva a tua obra, Pai, aviva o teu povo, nos perdoa de todo pecado, de todo mal, de toda carnalidade, de todo engano, todo embaraço, tudo que é negativo. Nos purifica de todo pecado, de todo mal. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aviva a tua obra, Pai, aviva o teu povo, aviva a tua igreja. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confirma, Pai, tão grande avivamento sobre a tua igreja, tão grande vitória sobre esta obra. Aviva a esta obra, Pai, grandissimamente. Te louvo de todo o coração, de toda a alma, de todo o meu ser, Pai. Me ajuda a orar, interceder, buscar, clamar, Pai, pelas pessoas. Nos ajuda a orar, a apacentar, cuidar. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Não venhamos ser negligentes nem displicentes. Ó Senhor, abençoa a etapa desta semana, as bases que prova que ama a Cristo. Louvado o nome do Senhor. Confirma tão grande avivamento, tão grande vitória, tão grande graça sobre o teu povo, tão grande avivamento sobre este ministério. Abençoa ao transcurso dessa última etapa do mês, uma igreja que venha entender que quem busca a Cristo só para as coisas da vida, depois vai tornar os mais miseráveis homens. Mas os que buscam porque ama o Senhor, porque quer a excelência de Cristo, e se volta simplesmente para Ele, e não só as bênçãos dele, mas para demonstrar
e viver na terra porque ama Ele, verá a grande diferença. Nos ajuda, Senhor, tenha misericórdia de nós, torne mesmo esta obra santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula, vida abundante a todos os presentes, ó Pai, e que mais irmãos e irmãs se envolvam na visão gloriosa, porque para muitos vai ser decepcionante. Muitos que viverem como igreja louca vão declarar: mas tivemos presentes, participamos da tua mesa, tivemos até maravilha. Mas ele vai falar: não vos conheço. Enquanto era noiva, tinha a regalia dos presentes, mas o Senhor não vai conviver com noiva o resto da vida. Chegará o dia que ele terá a esposa, as bodas do Cordeiro, que é o casamento para a eternidade da igreja com o Senhor eterno. Louvado o nome de Jesus. Confirma tão grande avivamento, Pai, tão grande vitória sobre a tua igreja. Liclantes soblarios, dores sotali clar, rioli classo tori classo diabla, libri cantou. Louvado o nome do Senhor. Espírito de Deus, nos ajuda a andar na unção, no Espírito, no poder de Deus, na unção celestial. Nos ajuda a viver segundo os desígnios de Deus. Confirma tão grande avivamento sobre todos nós, ó Pai, e receba o nosso clamor. Queremos amar a Ti incondicionalmente, e as outras coisas como refúgio, como esterco, que não valorizamos, mas sim queremos a excelência de amar a Cristo todo dia. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus.